Então, voltamos aqui, né? A resolução da prova da Polícia Federal, cargo de perito químico. Então, vamos hoje resolver a questão 98, 99 e 100. Então, tem esse pequeno texto aqui. Alguns reagentes específicos podem ser empregados na identificação de drogas ilícitas por meio da formação de produtos coloridos e rapidamente identificáveis a olho nu, como o reagente Marquis, empregado para identificar metanfetaminas, o reagente Scott, usado para identificar cocaína, e o reagente Simons, usado para discriminar entre anfetamina e metanfetamina. Isso aqui são reagentes, tá ok? Colorimétrico. Por que colorimétrico? Você coloca por exemplo, você coloca uma cor no de Scott. Uma cor no de Scott, não. Vamos dizer aqui você tem a cocaína. Aí você tem aqui, deixa eu ver, e metanfetamina. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Aí se você pingar aqui na cocaína, o reagente de Scott, aí fica azul. Por isso chama reagente colorimétrico, porque eles, quando em contato com a cor, né, quando em contato com a amostra, né, com a amostra, eles mudam de cor, ok? Então é de fácil identificação e de fácil uso, tá ok? Aí tendo o texto precedente como referência inicial, julgue os itens, né, subsecutivos relativos a aspectos diversos pertinentes à química analítica. É aquela coisa, né? Eu já vi essa questão no texto, assim, ele só introduz o assunto, tá bem? Mas dá para se responder muito bem sem ter entendido muito o texto. Então vamos lá, 98. O volume de formaldeído é 45%. Ele tem uma solução de formaldeído que tem a 45%. Aí ele dá a densidade em gramas por centímetro cúbico e dá a massa molar também. Então ele sai dando esses valores aí. E ele diz: é necessário para se preparar uma solução de 100 ml, né, de uma solução de formaldeído de concentração 1 molar, né, é superior a 82 ml. Na verdade, gente, primeira coisa, você vai ter que utilizar essa fórmula aqui, ó. Concentração inicial, volume inicial, aí concentração final, volume final. Só que aqui, veja, ele não deu a concentração inicial em molaridade, ele só deu a concentração final em molaridade, que é 1 mol por litro, e o volume final, né, que ele deu como 82 ml, né? Não, 100. Desculpa aí, foi 100. Vou apagar isso aqui. Isso aqui também. 100 ml é o volume. Esse 82 aqui é como se fosse o volume inicial, né? Tá entendendo? Ele quer saber se o volume inicial vai ser superior a 82 ml. Não sei, vamos ver, né? Deixa eu pegar aqui outra. Então veja, primeira coisa, né, a gente tem que transformar essa concentração aí do formaldeído que está em porcentagem para molaridade. Tem uma relação, né, muito famosa. Como se faz isso? Utiliza essa fórmula aqui, ó. Concentração é igual a molaridade, né, vezes a massa molar, vezes igual a 1000, vezes o título, que é a concentração em porcentagem, vezes a densidade. Então, ó, vou colocar aqui: concentração é igual a molaridade vezes a massa molar, né, igual
a 1000 vezes o título em porcentagem vezes a densidade. Veja só, observe, ele deu, não foi? Concentração em título, ele deu a densidade, deu a massa molar. Ó, nós podemos utilizar isolando, né? Esse M aqui, ó, M vai ficar igual a 1000 vezes T vezes D sobre a massa molar. A dificuldade aqui, na minha visão, é as contas, né? Porque vai ter que armar isso aí direitinho, você não tem calculadora, então é um fator que complica. Então vai ser, ó, 1000, deixa eu ver se tá aqui, vezes o título. Quanto é o título? 45%. Só que a gente vai transformar, né, 45% para número decimal, então dá 0,45 vezes a densidade, né? A densidade, ó, o D é igual a 0,815 gramas, né, por centímetro cúbico. Aí você coloca aqui, ó, gramas por centímetro cúbico. Cadê? 815 dividido pela massa molar, né? A massa molar é 30, né? 30,031. Tá ok? Então, aí tem que fazer agora. Como é que eu faço isso? Eu começaria fazendo logo a multiplicação por 1000, né? Ou o resultado também. Você pode fazer, ó, 0,45 vezes 0,815, né? Então isso aqui, ó, dá 25, vai 2. É bom treinar, viu, gente? Vocês contem, porque na hora da prova muita gente erra uma besteira dessa, fica nervoso, não quer fazer. Isso aqui dá 7, 5 vezes 1 dá 5, com 2 dá 7, 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 0, 5 vezes 0 dá 0, né? Só que tem 4 ali. E aqui você vai multiplicar por 4, não é isso? Aí 4 vezes 5 dá 20. Aí vai 2. Aqui, ó, 2 aqui. Tem aqui mais 2 aqui. Aí 4 vezes 1, 4. Com 2 dá 6. 4 vezes 0 dá 0. É isso, ó. Pulei aqui, ó. Tá vendo que é bom? Você sempre tá praticando. Deixa eu apagar aqui. Pulei. E então, ó, aqui deu 6. Aí 4 vezes 8 dá 32, não é isso? 32, aí vai 3. 4 vezes 0 dá 0. Aí dá 3. Aí você anda mais uma casa e coloca 3. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Aí você coloca 5, 7, 6. É isso? 6, 3, 0. Aí vai andar quantas casas? Vai andar 5 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar igual a 0,36675. Tá ok? É bom treinar. A pessoa pensa que sabe, muitas vezes chega na hora da prova e comete um erro básico desse, né? Então é isso mesmo. Aí agora eu vou pegar aquele resultado e multiplicar por 1000, ó. Pegar isso aqui e multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é fácil, né? Isso é andar da esquerda para a direita. 3 casas, ó. 1, 2, 3. Então dá 3, 7, 5 dividido por 30,031. Aí eu vou pegar esse valor agora aí, ó. Tá bem? E vou dividir por 30,031. Aí veja, isso vai dar 12, hein?
12,21. Então, isso é a concentração em mol por litro do formaldeído a 45%. É bom você... Eu não vou fazer essa conta aqui não, gente. Então vai ficar muito trabalhoso. Mas é bom você dar uma arredondada aqui, viu? Não vai influenciar muito não, até porque ele quer saber se é superior a 82 ml. Então a gente vai dizer que é 12 mols por litro. Aí agora você joga nessa fórmula aqui, ó. A concentração inicial é 12 vezes a concentração inicial. Eu quero confirmar se vai ser superior a 82 ml. Aí concentração final 1 vezes, isso aqui a gente transforma para litro, 0,1. Então 1 vezes 0,1 dividido por 12. Pronto. 0,1 dividido por 12. Então, ó, isso vai dar o que? O volume inicial vai dar... Então, 0,0, acho que aqui é 0,83, 1, 2, 3. Pronto. Aí daria isso, né? Aí transformando, tá ok? Ó, 1, 2, 3, é isso mesmo. Então transformando para ml, né? Então multiplicando por 1000, isso dá 83 não, 8, né? 8,3 ml. Então esse valor aqui, ó, superior a 82, tá errado, né? É inferior a 82 ml, tá ok? Então isso aqui está errado, a gente julga como errado. Se uma amostra preenchida contiver, essas aqui já é mais fáceis, hein, gente? Porque são questões mais assim de interpretação. Se uma amostra preenchida contiver anfetamina, metanfetamina e cocaína, esses componentes poderão ser facilmente identificados a olho nu por cromatografia em camada delgada, sem a necessidade do uso dos indicadores citados no texto em apreço. Vamos lá, o que é essa cromatografia em camada delgada? Só lembrando, ó, cromatografia é uma área muito vasta da química analítica. Então, você tem a cromatografia, você pode classificar a cromatografia em quatro, vamos dizer assim, de quatro diferentes maneiras. Você pode classificar a quanto a técnica, a fase móvel, a fase estacionária e ao tipo de cromatografia, né? Deixa eu colocar aqui. Cromatografia é uma técnica analítica onde você vai ter a fase móvel e a fase estacionária. A interação entre a fase móvel e a fase estacionária é que vai gerar a técnica, né, cromatográfica, porque a fase móvel ela vai levar a amostra. Alguns componentes da amostra vão interagir quimicamente ou fisicamente com a fase estacionária. Então isso vai dar origem a vários tipos de cromatografia. Aí você tem a conta técnica. Você pode ter a cromatografia planar ou em coluna. A planar é essa aí que ele está falando, em camada delgada. Tá ok? Aí a planar ainda se divide, ó. Aí você pode classificar a cromatografia quanto a fase móvel: líquido, gás, fluido supercrítico e líquido. Tá entendendo? A planar só utiliza a fase móvel com um líquido. Aí a cromatografia em coluna, você pode ter como fase móvel o gás, o fluido supercrítico, que é um líquido, ok? Um fluido, na verdade, que tem o ponto de a temperatura e a pressão acima da pressão crítica deles. Então, é o fluido supercrítico. E você pode ter a cromatografia em coluna, com um líquido, né? A fase móvel. Então, ó, se for cromatografia planar, você só vai ter fase móvel como líquido. Agora, se for cromatografia em coluna, você pode ter a fase móvel, né, como um gás, um fluido supercrítico ou um líquido. Aí, fase estacionária, você pode ter o que? Um líquido. Fase estacionária, geralmente, você pode ter um líquido, você pode ter um sólido, você pode ter uma fase ligada,
Aqui são as siglas, né, para cada uma dessas tipos de cromatografia. Já na cromatografia em coluna com gás, a fase estacionária pode ser líquida, pode ser um sólido, pode ser uma fase ligada. Você pode ter um fluido supercrítico também. Aí você vai ter um sólido ou uma fase ligada como fase estacionária. Vê que aqui é praticamente igual, né? Só difere a questão da fase imóvel. E aqui, ó, no líquido, cromatografia em coluna e com fase móvel líquida. Aí você pode ter como fase estacionária um líquido, um sólido e uma fase ligada. Tem umas aqui que se destacam, hein? Muito. Vou dar um exemplo aqui. A cromatografia em camada delgada, essa CCD também. Essa aqui, ó, vou destacar ela. A cromatografia a gás em coluna, né? Aí você tem mais, principalmente essa aqui, ó, onde a fase estacionária é um sólido. Ok? Fluido supercrítico tem, mas assim, isso é mais utilizado em indústria e alguns laboratórios, que tem umas desvantagens, né? E essa aqui, que é uma das mais empregadas, né? É a cromatografia em coluna com a fase móvel, um líquido, né? Que é o famoso CLY, né? Cromatografia líquida de alta performance. Então você pode ter como fase estacionária um líquido, um sólido ou uma fase ligada. Essas duas aqui são as mais que eu destacaria. Então, ó, você pode classificar a cromatografia em líquida, gasosa, planar, centrífuga, camada delgada e em papel. Aí, classificação pela fase móvel empregada. Cromatografia gasosa, líquida e supercrítica. Pela fase estacionária utilizada, líquida, sólida ou quimicamente ligada. Pelo modo de separação, se é por adsorção, se é por partição, troca iônica, afinidade. Isso tem tudo, é um mundo, hein? Essa questão aí da cromatografia. Então a cromatografia em camada delgada, vamos dizer, mais ou menos isso aqui, ó. Você pega uma placa de vidro, ok? Aí você coloca sílica, agora é sílica para coluna cromatográfica, ok? Aí você coloca a sua amostra aqui, ok? E você coloca essa, vamos dizer assim, essa placa, né? Que é um tipo de cromatografia planar. Essa placa você não utiliza a coluna, você coloca aqui dentro, ó. Colocou, o que é que vai gerar? Aqui dentro tem um eluente, que é a fase imóvel. Aí esse eluente ele vai subir, né, pela camada e ele vai separar os componentes. Aqui é um exemplo, mas aqui é um exemplo de cromatografia em camada delgada, mas é com papel. A fase estacionária é um papel. Então aqui é uma tinta de caneta, ele colocou algum eluente aqui, o eluente subiu e separou. Como tá aqui, ó, mostrado. Tá bem? Então assim, é uma técnica muito empregada, inclusive em outros concursos da Polícia Federal foi cobrado interpretação de cromatogramas. Tá bem? Então veja, ele diz aqui que para identificar anfetamina, metanfetamina e cocaína, você simplesmente por olho nu, né, utilizaria a técnica, né, de cromatografia em camada delgada, sem a necessidade do uso dos indicadores citados no texto. Você dificilmente iria conseguir identificar esses três analíticos aqui só com a cromatografia. Você ia ter que usar um revelador, né? Aí o revelador esses aqui, né? O reagente Simons, Scott e o de Marquis. Então isso aqui tá errado, hein? Aqui tá errado. Tá errado. Se uma amostra apreendida contiver metanfetamina, anfetamina, metanfetamina e cocaína como adulterantes, a espectrometria de massas com ionização por impacto de elétrons será a melhor técnica para identificação de um ativo majoritário, como o clorofenilpiperazina nessa mistura. Essa questão aí, na minha visão, ela
é passível até de anulação, porque quando você pergunta, uma pergunta básica em analítica, né, química analítica, quando você pergunta assim, qual a melhor técnica que existe para identificar um analítico? Depende, isso vai depender muito, depende do tipo de amostra. Ele não falou aí do tipo de amostra. Ele só cita que tem uma amostra contendo anfetamina, metafetamina e cocaína. Depende do grau de, por exemplo, precisão e exatidão que você queira. Assim, a julgar, né? Quando ele fala assim, será a melhor técnica, né? Um bom químico analítico já sabe que, sem considerar esses fatores que eu falei, né, anteriormente, é muito difícil, né, você dizer que é a melhor técnica. Então isso aqui a gente julga como errado. Bem, então é isso, gente. Essas 3 questões aí, elas foram resolvidas, né? Então tenham cuidado. Essa prova aí às vezes tem as casquinhas de banana. Muito obrigado e até a próxima.